Olha, então a gente vai dizer então que essas teorias que falam então sobre o surgimento sobre a organização da Terra, como ela foi se formando ao longo do tempo, é importante que a gente veja o quê? O primeiro então, realmente meteorologista, que ele então começou a organizar as camadas da Terra, foi um geofísico então chamado de Alfred Weirich. Nós vamos dizer que ele começou a perceber que os contornos, que o redor dos continentes, nós vamos dizer que em algum momento eles se encaixavam. E realmente é. Se a gente pegar um mapa e observar ao redor de cada continente, se a gente juntasse, seria como se fosse um quebra-cabeça, que todos iriam se unir e iriam formar um grande continente, né? Que estava unido realmente há milhões de anos atrás. Nós vamos dizer que essa teoria da deriva continental é uma teoria que ele tentou mostrar o quê? Que em algum momento da evolução do universo, nós vamos dizer que esses continentes estavam juntos e depois eles começaram a ficar à deriva. O que significa a deriva? Significa que eles estão se movimentando. Então ele queria provar nessa teoria da deriva continental que os continentes então eles se movimentavam. Mas como é que eles se movimentavam? Ele não conseguiu provar. Essa teoria então ele afirmava que os continentes eles se movimentavam ao redor do globo terrestre. A gente vai então dizer que ele também criou um livro lá em 1915 que ele tentou provar que os movimentos, que os continentes eles estavam se movimentando, que era a origem dos continentes e oceano. Nós vamos dizer que essa teoria ele acabou morrendo e ele não conseguiu provar e explicar por que os continentes eles se movimentavam. Porque existe uma justificativa, existe uma explicação, não é? Não é como a teoria do Big Bang que a gente realmente não consegue comprovar. Mas essa teoria da deriva continental, deriva quer dizer movimento, ou seja, que que os continentes se movimentam, a gente consegue provar. Primeiro, ele formulou uma hipótese para a origem dos movimentos atuais. Oi? Grande explosão. Ah. Nós vamos dizer então que Alfred Wegener ele não soube explicar por que os continentes eles se movimentavam. Quais eram as provas a favor da deriva continental? Nós vamos dizer, como ele não sabia provar, ele ainda tentou explicar. Primeiro, nós vamos dizer que ele tentava mostrar que os continentes se encaixavam no outro. Por exemplo, aqui o Brasil se encaixa com a África do Sul. Olha aí o encaixe que é perfeito. Então é uma questão que morfológica, uma questão de encaixe dos continentes. Nós vamos dizer o segundo, vai ser o argumento geológico, ou seja, os tipos de rochas antigas que existiam na África, também existe aqui na América do Sul, ainda hoje. Nós vamos dizer também foi encontrado restos de animais, né, do mesmos fósseis em regiões hoje completamente separados, mas que antes então estavam em diferentes lugares do mundo. Nós vamos dizer também os fatores paleoclimáticos, ou seja, indícios de glaciares em continentes atualmente com clima tropical, ou seja, se imaginava que esses locais que estão branquinho aí no mapa eram locais que eram congelados. Já imaginado, por exemplo, que lá perto de São Paulo tem mais lógica de ser realmente ter tido um clima mais frio do que é hoje em dia. Então esses locais realmente eram mais frios ainda e depois, né, se tornaram tropical. Nós vamos dizer então, por exemplo, aí que ele também começou o quê? Principalmente ele começou então a organizar, ele faleceu e ele não conseguiu explicar por que realmente essa superfície da Terra ela estava se movimentando e a gente vai então dizer que depois de 20 anos depois da morte dele, lá em 1950 a 1960, vários estudiosos então começaram então a investigar a teoria da deriva continental e eles tentaram então explicar por que é que a superfície da Terra e a superfície da Terra ela é formada pelo quê? Ela é formada por várias placas tectônicas.
E o que são placas tectônicas, gente? São blocos de rocha que formam a superfície da Terra. Não é certo a gente pensar, por exemplo, a gente pensar que a superfície da Terra ela é toda completa, não. Ela é dividida em várias placas tectônicas, mas que essas placas tectônicas elas estão o quê? Divididas, né? Elas estão então separadas uma das outras. E a gente vai observar então que essa teoria da teoria da placa tectônica é uma teoria que ela vai dizer o quê? Essa teoria então ela vai dizer principalmente que, segundo a teoria das placas tectônicas, a superfície da Terra ela encontra-se dividida em várias placas tectônicas, que são grandes blocos de rocha. Essa teoria da deriva continental, ela vai ser explicada através dessa nova teoria, que é uma segunda teoria que foi criada, só que a antiga teoria, ela dizia apenas que os continentes se movimentavam. E essa teoria da tectônica de placas, ela veio explicar por que é que os continentes então eles se movimentavam. Por que é que a superfície da Terra ela está em constante movimentação? Nós vamos dizer que essa teoria ela vai dizer que o movimento das placas tectônicas elas flutuam sobre o manto, né? Elas vão flutuarem sobre o magma e por isso então que elas vão estarem em constante movimentação. Ou seja, a gente vai então dizer, por exemplo, imagine que nós temos aí o magma que está no manto, né? Que é essa que está em amarelo. Veja que o manto, ele não é sólido, ele é líquido, né? Ele tem uma condição que pastosa, né? A gente vai dizer que imagine que esse magma que existe lá embaixo da Terra, ele é como se fosse um motor. Ele é muito quente e ele fica gerando muita força. Imagine uma coisa empurrando para cima direto, o que é que vai acontecer? Vamos dizer que ele vai gerar força, ele vai gerar calor e ele vai começar então a quebrar aquelas pedras que existem na superfície da Terra. E é a partir daí que a superfície da Terra ela começou a se quebrar e se formaram então vários blocos tectônicos, né? Vários blocos de pedras que formam a superfície da Terra, que são chamados de placas tectônicas. Até aí, pessoal. No total, pessoal, a gente vai dizer que o planeta ele está dividido em 52 placas tectônicas, sendo 14 principais e 38 menores. As principais placas tectônicas é a placa sul-americana, que nós estamos em cima dela, a placa do Pacífico, a placa australiana, a placa do Ande do Norte, a placa da Carolina e a placa das Marianas, certo? Então a gente vê que o mundo ele está dividido, a superfície da Terra está dividido em 52 partes, em 52 blocos de pedra, e são em cima desses blocos que nós vamos ter o quê? Geralmente estão espalhados os continentes que nós temos, certo? E aí, pessoal? Olha aí o que vai... Não, olha aí o que vai acontecer. O interior da Terra, que é formado então por esse magma, ele vai forçar até que a parte de cima da Terra ele começa a se quebrar, para que esse líquido ele saia e ele comece então a formarem novos tipos de rocha. Nós temos aqui a subida, nós vamos ter que o movimento também ele pode se espalhar. Vamos dizer também que ele acontece lá no fundo dos oceanos, na crosta oceânica, e ele também, esse movimento do interior da Terra, ele interfere tanto na superfície da Terra, que é a crosta continental, como ele também pode acontecer lá no fundo do oceano. E é essa imagem aí que a gente tem que imaginar, que é como se fosse uma grande panela de pressão que está embaixo da gente, que fica forçando diariamente até que haja uma abertura para que realmente se abra o quê? Que a superfície da Terra comece a se quebrar e a formarem as chamadas placas tectônicas ou o que nós chamamos então de blocos de rochas que formam a superfície da Terra, certo? Dúvidas?
Pronto. Então isso aqui é bem fácil, né? O que eu estava mostrando a crosta terrestre, né? Nós vimos que a crosta terrestre ela tem a litosfera, que é formada por rocha, a astenosfera, que é quando os materiais começam então a se derreterem, e a gente também tem, nós temos aí então a mesosfera, que vai ser essa camada de transição, que vai ser onde realmente ela vai fornecer materiais para serem derretidos, certo? Então a astenosfera é a camada onde os materiais começam a derreter, a litosfera é a camada de cima da Terra, da superfície, e temos a mesosfera, que é uma camada de transição, onde os materiais começam a se derreter. Oi? Tem. Olha aqui, a gente pode dizer que as placas tectônicas, que são blocos de rocha que existem aqui na superfície da Terra, nós podemos dizer que esses blocos de rochas que formam a Terra, nós vamos dizer que ele está em constante movimentação, devido ao magma que existe no interior. Ele vai então conseguir o quê? Ele vai constantemente ficar forçando a superfície para que ela se quebre. Nós vamos dizer então que esse movimento das placas tectônicas pode ser três tipos. Nós vamos dizer que os blocos de rocha, eles podem se afastarem. Por exemplo, a gente pode dizer então, por exemplo, pessoal, que esses blocos de rocha eles vão se espalharem. Quando eles se espalham, nós vamos dizer que eles vão abrirem buracos na terra, não é? Inclusive a gente pode dizer que existem locais como, por exemplo, divergente. Deixa eu ver aqui. Nós temos, por exemplo, nós vamos ter o afastamento da placa da África do Sul, né, com o Brasil. Nós vamos ter limite convergente. Divergente quer dizer quando as placas elas estão se espalhando, certo? Por exemplo, a placa norte-americana ela está se afastando da placa euroasiática. Então, quando abre, quando essas, oi, né? Quando essas placas tectônicas elas se afastam uma da outra, veja que o magma que existe no interior da Terra vai subir e vai se formar uma cadeia montanhosa lá no interior, no fundo do oceano. Também temos, elas podem ser convergentes. É quando as placas tectônicas elas se encontram, e quando elas se encontram, elas vão destruírem aquilo que está na superfície. Por exemplo, pode ter um terremoto, um vulcanismo, um abalo sísmico, um vulcão, certo? São quando esses blocos de rocha se encontram. E vamos ter aquele bloco de rocha que eu acho que não aparece assim. São limites conservativas, ou que a gente vai chamar de transformante. Quando as placas tectônicas elas se deslizam na horizontal uma sobre a outra, nós vamos dizer que elas não vão se chocarem. Nós vamos dizer, por exemplo, que existe uma placa aqui na América que ela vai se deslizar uma sobre a outra. Mas quando elas se deslizam uma sobre a outra, a gente pode dizer... Já estou terminando, eu gravei a aula, vou mandar para ela, para a Laiane, porque infelizmente, né, já está terminando. Olha aqui, gente. Então, vejam. Então, pessoal, quando a gente fala, então, da placa transformante, a gente vai dizer o quê? Quando uma placa tectônica ela se desliza uma sobre a outra, a gente vê que pode acontecer tremores? Pode sim. Só que a gente vai dizer que quando ela se desliza uma sobre a outra, que é a transformante que vocês estão vendo aí, vocês vão observarem o quê? Vocês vão observar, então, que existe uma placa, são duas placas que passam uma do lado da outra aqui na América, que vai ser então a placa do Pacífico, né? A placa norte-americana, ela vai se deslizar sobre a placa do Pacífico, que é uma placa tectônica, chamada de a Falha de San Andreas, que fica lá no território da Califórnia, nos Estados Unidos. Então é um território que realmente é instável e que pode acontecer vários terremotos e abalos sísmicos também, ok? Então a gente vai ver, pessoal, na semana que vem, que existem vários problemas que podem ser gerados pelo movimento da placa tectônica. Seja uma placa
seja um movimento que ele seja divergente, que as placas se separem, seja pelo movimento convergente, que elas vão se unirem, ou pelo movimento deslizante ou transformante, quando uma passa ao lado da outra. Gente, olha, eu vou passar, na verdade, um filme para vocês assistirem. Nesse filme, vocês vão fazer uma atividade na semana que vem, certo? Vocês têm a tarde para assistirem, né? Eu dei minha aula, a gente já está terminando agora. E eu vou passar um filme bem legal para vocês assistirem, que realmente é real, naquilo realmente não aconteceu. Mas alguns estudiosos dizem que realmente pode acontecer lá na Califórnia, aqui no continente americano, que é o afastamento de duas placas tectônicas que uma passa sobre ao lado da outra, mas que se formou um buraco, e a gente vai dizer que é o afastamento da placa ao lado então da placa que nós chamamos então da placa do Pacífico. Pois é, mas eu gravei tudo e eu vou mandar para ela. Nós temos a placa do Pacífico e vamos ter também um deslizamento da placa do Pacífico na placa então da norte-americana. Oi?